Olá, yogis e yoginis. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Esse é o programa Yoga Transforma e aqui eu falo para você, que é professor, professora de yoga, como que você pode potencializar a transformação dos seus alunos por meio dessa prática tão transformadora, que é o yoga. E hoje eu vim falar especificamente sobre como transmitir, sobre como compartilhar essa prática, a essência dessa prática de uma forma clara para os seus alunos, para suas alunas. Então, quando a gente fala em compartilhar a essência do yoga, o que é exatamente essa essência? A que exatamente eu estou me referindo quando eu falo dessa essência? Então, acho que para começar a falar sobre essência, vamos falar sobre o que não é essência, Acho que é legal a gente falar sobre o que não é, Eu vou falar sobre alguns mitos que a gente ouve falar dentro desse universo do yoga, Então, um dos grandes mitos do yoga é que para praticar yoga precisa ser flexível. Então, várias vezes já ouvi diversas pessoas falando: não pratico yoga, eu não sou muito flexível, minha posterior da coxa é muito rígida, eu não consigo encostar os dedos no meu pé, não consigo fazer muita coisa, então acho que yoga não é para mim. Então, isso é um grande mito, Porque se a gente for pensar nas escrituras, se a gente for lá na fonte, nenhum lugar diz que a gente deve ser flexível ou que flexibilidade é um objetivo do yoga. Então isso a gente criou no momento mais moderno, de tem que ser flexível, depois do momento dessa transição do yoga para o ocidente, que trouxe um foco muito grande para as posturas físicas, criou-se essa ideia da flexibilidade, Então, para fazer yoga preciso ser flexível? Não. Qualquer pessoa pode praticar yoga. O yoga vai gradativamente, pode trazer flexibilidade, acaba acontecendo, É uma consequência da prática de yoga, que na verdade não é nenhum objetivo, se a gente for parar para pensar. Então não tem nenhuma escritura que diga, através da prática de yoga, a gente visa, a gente busca ser mais flexível. Não tem nenhum lugar que fale sobre isso, Mas é um subproduto, digamos assim, acaba acontecendo naturalmente. A gente se torna mais flexível fisicamente e também mentalmente, A gente vai expandindo nossa mente, expandindo nosso olhar, nossa perspectiva de mundo através da prática. Então essa ideia da flexibilidade é um grande mito. Outra ideia também que junto com a flexibilidade, acho que são essas ideias que caminham muito juntas, De eu preciso ser forte, preciso ser junto com flexível, forte, preciso ser assim, assado, preciso ser magro, preciso ser magra. A gente acaba criando requisitos, Então antes de praticar yoga eu preciso perder peso, antes de praticar yoga eu preciso ficar forte. Antes de praticar yoga, eu preciso X ou Y. A gente vai inventando, criando ideias do que seria necessário. E isso, de novo, é um mito. Não existe um requisito para praticar yoga. Tem um corpo, está vivo, está respirando. É isso que você precisa para praticar yoga. Ter um corpo só. Esse é o único requisito. Estar encarnado é o único requisito para praticar yoga. Então essa ideia de precisar ter requisitos, precisar ter uma roupa legal, preciso ter aquela legging florida, bonita, preciso ter um top X, sei lá. Tudo isso são mitos, A gente pode praticar de pijama, então não tem requisito. Yoga é para todas as pessoas, todos os seres encarnados podem praticar yoga. Então essa ideia de limitação, de precisar preencher alguma característica, alguma qualidade, isso não é real. Isso é outro mito também em relação ao yoga. Outro mito que a gente vê com muita frequência é a gente entender que a prática de yoga é a prática de asanas, de posturas físicas. E isso é outra ideia também que não é real, Se a gente, de uma forma assim bem visual, quando a gente pensa no universo do yoga, seria aquela imagem, que a gente acaba vendo muito na internet para se referir a diversas coisas. Tem o iceberg lá no meio do oceano, a prática de yoga, o asana está lá na pontinha que fica de fora da superfície da água e o restante, não o resto, mas a parte mais palpável do yoga, mais densa, tá por baixo da água,
a parte assim com maior área, digamos assim, com maior espaço, toma maior espaço. Então, asana é a pontinha do iceberg, é um pedacinho da prática. Eu gosto de usar como exemplo o próprio caminho de 8 passos de Patanjali. Patanjali traçou um caminho para a gente percorrer, para a gente viver o yoga plenamente. E desses 8 passos, um deles é a prática de asanas, né? Então, nesses 8 passos, um oitavo é a prática de asanas, é a prática física. Então, isso se deve muito, né, à forma que o yoga veio para o Ocidente, começou-se a dar muita atenção para a parte física, né? Até nesse momento de vinda do yoga para o Ocidente, teve também esse olhar do yoga como uma prática terapêutica também, que trouxe o olhar para o físico, né? Aliado, claro, às outras camadas do nosso ser, a parte mental, psicológica, energética, espiritual. Mas teve esse olhar físico, né? Teve também diversas linhagens vieram para cá, para o Ocidente, mas teve também um olhar para uma prática mais vigorosa, mais dinâmica, de cultivar a saúde, cultivar bem-estar, cultivar até a parte fitness, digamos assim, né? Então teve algumas distorções foram acontecendo na prática do yoga quando foi tomando essa roupagem que a gente acabou entrando em contato hoje em dia, né? Então acaba que muita atenção é dada para a prática de posturas físicas, quando na verdade é um aspecto pequenininho desse universo, né? Nos próprios, eu falei do caminho óctuplo de Patanjali, dos 8 passos, um desses se refere a asana. E se a gente pensa nos próprios sutras de Patanjali, de 196 aforismos, 3 ele vai falar sobre asana, né? Então, de 196, 3 falam sobre as posturas físicas. Então, falar sobre asana, yoga como sinônimo de asana, é restringir muito o que significa o yoga, é restringir a essência dessa prática, o porquê dessa prática. Então, a questão de yoga, sinônimo de asana, é outra que a gente também pode eliminar. Yoga vai muito além disso, né? E já eu começo a entrar no que é realmente a essência e o que não, e o que é mito, né? Vou falar primeiro desses mitos para depois a gente seguir para o que é, então, de fato, né, a essência do yoga. Então, depois, outro mito, né, que a gente acaba ouvindo falar bastante o yoga é sobre saúde, é sobre emagrecer, é sobre bem-estar, é sobre ficar forte, esse olhar voltado para o físico. E isso é algo até delicado de falar, né, porque o yoga traz, sim, benefícios físicos incríveis, melhora a nossa saúde, melhora o nosso bem-estar de fato, vai acontecer um fortalecimento, vai acontecer uma maior flexibilidade. Só que tudo isso são consequências que não são as consequências que são o alvo, digamos assim, o objetivo central. Então, são aquelas que vão vindo na bagagem, né? Os efeitos colaterais, digamos assim. E é muito importante que essa ideia também de fortalecer, quero praticar yoga para emagrecer, para ficar forte, objetivos mais focados no físico, a gente tem que ter cuidado porque o yoga é importante que a gente pratique de uma forma muito sutil e não de uma forma extremamente vigorosa, né? Como se fosse uma musculação, digamos assim, ou como se fosse um exercício físico, ou até uma prática de exercício cardio. Então, essa maneira de olhar para o yoga acaba que acontece, né? Muitos de nós, a gente acaba acessando o yoga por querer uma prática física que também traga outros benefícios, né? Eu iniciei a prática de yoga há 10 anos atrás, porque eu queria, tava todo mundo, né? Muitas pessoas falando sobre yoga, olha, traz um bem-estar e você também fortalece. Esse foi o portal para mim do yoga, né? A parte física. Só que aí com o tempo a gente vai se aprofundando e percebendo que é muito além dessa prática física. Então existem esses benefícios físicos sim, só que segundo a tradição, segundo a essência do yoga, o foco, o objetivo não é a prática física, não é que seja um exercício físico. Não se trata de um exercício, apesar de ter isso como consequência, né? O yoga é muito além disso.
Então, o ideal, né, os grandes sábios do yoga dizem que o ideal, inclusive, é que a gente pratique menos posturas. A gente acaba entrando nessas práticas dinâmicas, rigorosas, praticando milhões de posturas em um espaço de tempo, né, sem pausar. Então, eles falam, pratique menos posturas e permaneça mais tempo nas posturas. Nesse momento que a gente permanece nas posturas, que a gente vai percebendo a nossa mente, vai percebendo os truques, as armadilhas que a nossa mente vai criando, vai percebendo nossos padrões, nossos condicionamentos. É o momento que a gente está movimentando o prana também, né? A energia vital no nosso corpo energético, no prana maya kosha. Então, quando a gente permanece na postura, a gente traz consciência, traz atenção plena para o corpo, para a respiração, para a mente, né? A gente percebe tudo isso com mais clareza. E aí a prática de yoga está movimentando a energia estagnada, está movimentando o prana, a energia vital. E a gente tem que ser muito cuidadoso, muito cuidadosa com a nossa energia vital, né? Porque tem até um professor, o Dr. Robert Esboveda, eu nem sei qual é a nacionalidade dele, mas enfim, ele fala inglês. E ele foi um dos primeiros ocidentais a cursar uma medicina, um bacharel, né, em medicina ayurvédica lá na Índia. E ele tem diversos livros publicados e também se aprofundou muito no yoga, né? Ayurveda e yoga acaba que a gente acaba explorando esses universos, né, por estarem muito próximos, por estarem caminhando juntos. E ele fala algo sobre o prana que eu acho muito legal. Então, o prana é a nossa... Isso não é o que ele fala, né? Vou só Vivian, ilustrar um pouquinho antes, né? Falar um pouquinho antes de dizer o que ele disse. Nosso prana é essa energia primordial, é a nossa energia vital. Ao longo da vida, quando a gente nasce, temos o prana, né? Esse sopro de vida, que ao longo da vida a gente quer conter, a gente quer manter o nosso prana, quer otimizar a nossa energia vital. Só que é natural que ao longo da vida a gente vai dissipando esse prana, né? A gente vai gastando, digamos assim, e quando a gente desencarna, quando a gente faz a passagem, significa que o prana cessou, se encerrou completamente. Então a prática de yoga, né, ajuda a gente a cultivar, a manter, conter essa energia vital. E aí o que esse professor, né, o Dr. Robert Svoboda, ele fala que o nosso prana reflete a nossa capacidade de avançar na vida. Então, se existe um fluxo suave de prana, de energia vital no corpo, a nossa vida vai fluir de forma também suave. E isso eu acho muito legal, né? Se a gente está gastando muito prana, a gente não está conseguindo colocar a nossa energia vital nas nossas atividades, né? No que a gente se propõe a fazer, a desenvolver. Então, eu acho essa ideia que o Dr. Svobeda coloca muito legal, né? Nossa capacidade de fluir com a vida de maneira suave, sem ficar tentando caminhar para caminhos que a gente percebe que estão muito atravancados, né? E aí tem uma outra professora também que eu gosto muito, a Rose Bodan, que ela fala que a gente tem que ter muito cuidado, como eu falei, né, com nossa energia vital. Então essas práticas que são muito dinâmicas, que você não pausa nas posturas e está suando em bicas e forma uma pocinha no tapetinho e dorme no shavasana porque está tão exausto, essas práticas podem acabar perturbando um pouco nossa energia vital, nosso prana. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com a nossa prática. E aí ela fala algo muito legal, né? Que nosso prana, nossa energia vital, a gente tem que tratar nosso prana como uma rainha. Então a gente não chega abrindo a porta e botando a cara dentro do quarto da rainha, né? A gente trata a rainha com delicadeza, com respeito, quase com um protocolo, né? Com um cuidado muito grande, uma preciosidade, digamos assim. E ela faz essa analogia que eu acho muito legal, né? Do prana como uma rainha, que a gente lida, que a gente tem contato, se conecta de uma forma muito cuidadosa. Então a gente nunca força nada para uma rainha, né? A gente não força nada com o nosso prana. E é importante a gente trazer uma nova consciência, né? Refletir melhor sobre essa questão de como a gente está lidando com a nossa energia vital.
no final do dia você termina o seu dia e tá exausto, tá sem energia alguma, você já acorda sem energia alguma. Então é algo pra gente ir refletindo, né? E refletir também sobre a nossa prática, refletir sobre a nossa vida, como a gente, onde a gente está aplicando nossa energia vital. Então, essa é outra ideia, né, do outro mito. O yoga sendo sobre saúde, sobre bem-estar, sobre emagrecer. Temos isso, sim, como consequência, mas não é o objetivo final. São questões que vão vindo através da prática como um efeito colateral, digamos assim. E aí tem um outro mito que muitos podem ficar chateados comigo, né? Que é essa questão de música, mantras, né? Tocando lá na caixinha de som durante a prática para criar uma atmosfera. É muito legal. Então, esse é outro mito e outra questão pra gente ser cuidadosos também, né? E até outra coisa também, lembrando agora, pra gente ser cuidadoso, pra gente evitar espelho na prática. Então, a gente deve evitar espelho, a gente deve evitar música quando a gente está praticando nossos asanas, nosso pranayama, nossa meditação. Porque a prática, o Hatha Yoga, exige esse envolvimento do corpo, da mente, do prana, né? A nossa energia, a nossa respiração e uma consciência de tudo isso, uma observação de tudo isso. Então, para a gente abraçar, né, alcançar, cultivar essa consciência, para a gente explorar, entrar em contato com a nossa verdadeira essência, aquela parte de nós, o nosso centro, aquilo que tudo testemunha, que tudo observa, tudo experiencia. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa energia devem estar absolutamente unidos, absolutamente assim, conectadíssimos, né? E acho que eu nem falaria conectado, né? Porque eu ando falando isso nas minhas aulas essa semana, né? Porque quando a gente fala em conexão, a gente assume que existe um estado de separação prévio. Então, quando a gente fala conectar, são unidades separadas que a gente está juntando, que a gente está conectando. E não tem como a gente desassociar mente, energia, corpo. É uma unidade, né? Se alguma coisa acontece com um desses aspectos, se existe algum desequilíbrio em um desses aspectos, inevitavelmente vai reverberar nos outros aspectos também. Então, para a gente observar essa unidade, essa união, música, mantras, tudo bem que existe o momento de prática de mantras, mas aí esse é o objetivo, né? Eu tô falando da prática de asanas, de pranayama, de meditação, com música, com mantras em geral. Meditação, de novo também, né? Tem a prática de meditação com mantras, isso é outra coisa, né? Não tô falando disso. Mas no momento dessa que a gente quer trabalhar o foco, a concentração, o observar da nossa consciência pura, ter músicas no fundo, é uma distração, né? É importante a gente encarar a nossa prática com uma certa reverência, com foco, com concentração. E a música, né? Nós professores, a gente às vezes gosta de colocar música. Ai, tem um mantra tão legal, uma música que traz toda aquela energia, que os alunos percebem que eles estão relaxados e tal. Então, às vezes a gente se apega a essa ferramenta, mas assim, na tradição, o ideal é que não haja música, que a gente esteja com o silêncio, que a gente pratique em silêncio, para cada vez mais a gente refinar essa atenção, essa concentração, né? E aí outra coisa também que é até curiosa e que é bem delicado, né, para nós que somos professores, professoras, é que o ideal é que a gente também não fale durante a prática de asanas, né? Justamente pelo fato de que a gente não está mantendo a união da mente, do corpo, da nossa camada energética. E aí, como é que fica, né? É complicado, porque muitas vezes a gente tem que estar demonstrando os asanas, só que, assim, segundo a tradição, o ideal é que a gente não pratique falando, porque isso pode trazer desequilíbrios, né? A gente está quebrando, está trazendo uma ruptura para essa unidade da mente, do corpo, da concentração, da respiração. Quantas vezes falando a gente não perde a respiração, né? A gente começa a respirar de forma errática, ainda mais quando a gente está demonstrando as posturas. Então isso tudo pode gerar desequilíbrios, né? Além do que,
a gente muitas vezes acaba praticando um lado da postura, né? Quando são posturas assimétricas, a gente acaba praticando um lado, e geralmente é sempre o direito, e não pratica o outro lado. Então a gente vai, tá lá o lado direito, estimulando o lado direito, o lado direito, o lado direito, e às vezes do lado esquerdo a gente está observando os alunos, né? Caminhando pela sala de práticas. Então é outra questão também, né? E ao longo disso, né, a gente guiando práticas ao longo de uma vida, a gente pode cultivar diversos desequilíbrios, né? Então é algo para a gente ter bastante cuidado, né, e ficar atento, cada vez trazer instruções para os alunos que deixe bem claro para onde você está guiando eles, né? Trazer eles para esse momento de introspecção, de se observar, de trazer, recolher a atenção para dentro de si, né? Observar o mundo interno. Então, quanto mais precisa fica, quanto mais precisão a gente traz para as instruções, né, de como entrar nos asanas, como permanecer, como sair dos asanas, menos a gente tem que ficar refém do tapetinho, de ficar no tapetinho fazendo também a prática junto com os alunos, né? Então é importante a gente cuidar do nosso prana, da nossa energia vital, enquanto professores e professoras. Então algo para a gente refletir, né? Nossa segurança, né? A nossa energia vital enquanto professores, e essa questão da música que eu estava falando inicialmente, né? O quanto isso pode ser uma distração. E outra coisa também que eu acho legal é que quando a gente usa música, pode acabar mesmo se tornando uma muleta, digamos assim. A gente acaba dependendo, se apoiando na música para criar uma atmosfera, um clima específico. Quando, na verdade, enquanto professores, professoras, o ideal é que a gente cada vez exercite e cultive mais a capacidade da gente, através da guiança, trazer essa energia que você quer trazer essa atmosfera que você quer oferecer para os seus alunos, para as suas alunas, e não se basear, se apoiar tanto na música para fazer isso, né? Então, essa reflexão de como eu, com as minhas instruções, com os ensinamentos que eu estou trazendo, meu tom de voz, tudo, né? Como a maneira que eu movimento o meu corpo, como cada aspecto de compartilhar essa prática eu posso trazer para cultivar uma energia específica, uma intenção específica. Então, trazer essa atenção, né? Essa reflexão é muito interessante para cada vez mais depender menos de música para criar uma certa atmosfera e deixar que a prática dos nossos alunos, das nossas alunas, seja esse espaço deles estarem plenamente com eles mesmos, né? Convidar os alunos a esse recolhimento, esse momento de estar plenamente consigo, né? Estar completamente presente consigo mesmo. Então, trago essa reflexão, né, da música, do nosso corpo enquanto professores, professoras, do nosso equilíbrio em geral, né? E aí eu vou para outro mito que a gente também ouve muito falar, né? Talvez nem ouvi falar, mas até a gente, enquanto professor, professora, a gente pensar nisso, né? Às vezes buscar isso, que é aprender yoga lendo livros. Vou ler um monte de livro, vou ler escrituras, vou ler. Então essa decisão de ler, né? Isso é ótimo, óbvio, isso é incrível. Os livros, eles trazem muito ensinamento, eles trazem muita inspiração, conhecimento. Só que é muito importante a gente ter uma compreensão e, além disso, uma orientação adequada. É mais desafiador a gente avançar e evoluir nessa prática sem a ajuda de alguém que já trilhou, né, o caminho de alguma forma, né, que já está um pouquinho ali na frente dessa jornada, né, alguém que possa te guiar, que possa te esclarecer quando as coisas ficarem meio nebulosas, quando você tiver dúvidas. Então, estudar, ler, com certeza é imprescindível, mas não é suficiente para viver plenamente e compartilhar essa prática plenamente, né? Vai ter momentos da nossa jornada que a gente vai sentir que não está avançando, que parece que tem obstáculo, parece que estagnou. E é importante a gente ter, os livros vão trazer esse cuidado, esse olhar, essa guiança que a gente precisa
quando as coisas parecem que não estão caminhando, né? Parece que a gente não está compreendendo alguma coisa. E às vezes não é nem um conceito, né? Às vezes não é nem algo sobre a filosofia, mas algo sobre a gente, algo interno. Então essa orientação, essa guiança é muito importante, seja você professora, professor, aluno. A gente acaba também, hoje em dia, né, a gente tem muito acesso a práticas online, no YouTube, enfim, diversas plataformas, tem diversos professores oferecendo essa prática, só que eles não estão te vendo, né? Você não tem essa conexão de fato com o professor, né? Essa conexão aluno-professor. E essa conexão é muito importante, né? É importante a gente ter alguém acompanhando a gente nesse caminhar, nessa jornada do yoga. Então, essas práticas online, né, elas são super incríveis, elas muitas vezes são uma porta de entrada, né, uma maneira acessível de começar a praticar, mas depois de um certo tempo busca uma orientação, né, busca alguém para te guiar, alguém que tem experiência para estar caminhando ao seu lado e te ajudar quando as coisas parecerem mais difíceis, quando você sentir que não está mais avançando tanto, né? E até para receber um feedback, se você está alinhada na postura, se você está executando as práticas, as técnicas de forma correta, para manter tanto o seu corpo físico quanto a sua mente, a sua energia saudáveis, operando de uma forma positiva. Então, essa ideia de basear o conhecimento em leituras apenas pode ser um pouco complicado. É importante que a gente tenha uma orientação, a gente tenha uma guiança, né? Lembrando que yoga não é apenas uma filosofia, é uma prática. É uma prática, a gente precisa executar, a gente precisa ir para o tapetinho, a gente precisa transbordar essa prática para as nossas vidas, né? Para além do tapetinho. Então, é algo para a gente pensar, né? Livros são ótimos, mas não se restringir a eles. Outro ponto, né? Outro mito que a gente pode pensar é que o yoga é uma prática que você se dedica uma vez na semana, 2, 3, até 4, enfim, o número de vezes que você tem disponível, né, para ir para o tapetinho praticar, ou até, enfim, tem pessoas que praticam todos os dias, manhã, noite, de forma muito disciplinada. Só que a prática de yoga não se restringe a esse momento, né? Que você foi lá pro tapetinho, fez suas posturas, fez seu pranayama, sua meditação. Porque, na verdade, não existe nenhum aspecto da nossa vida que seja excluído do yoga. O yoga ultrapassa o momento que a gente está lá no tapetinho. Então, se você é um praticante comprometido de yoga, se você pratica todos os dias, de manhã e noite, e se você não está levando essa prática para fora do tapetinho, para cada momento da sua vida, então isso não é exatamente uma prática de yoga, né? É a prática pode ser, enfim, exercício físico, etc. O importante a essência do yoga é a gente carregar os ensinamentos para todos os aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, o yoga não é uma prática que você vai lá no tapetinho, faz sua saudação ao sol, ou, enfim, usei isso como exemplo, né? E pronto, feito, fiz meu yoga hoje. Então, é muito além disso, né? E aí a gente chega na essência do yoga, né? Eu falei sobre diversos mitos, né? Diversas coisas que a gente ouve falar, isso é yoga. Então, falei que o que não é e o que é, então, né? Qual é a essência do yoga? Então, a essência do yoga, né? Vou até falar do Hatha Yoga, né? 2 grandes objetivos do Hatha Yoga, que é a gente cada vez mais trabalhar para eliminar nossos vasanas. E o que são os vasanas? Vasanas são as nossas tendências mais profundas. É aquilo que vai guiar nossos desejos, que vai guiar nossas vontades, nossas ações, se a gente não cuidar desse baú de tendências, né, de padrões, de condicionamentos. Então, um dos objetivos da prática é a gente eliminar esses vasanas, né? E aí eu não digo nem que a gente quer eliminar a nossa memória, né? Não é sobre eliminar a nossa memória. Os sanskaras, eles estão lá, algo acontece, a gente vai guardar uma memória, né? Mas
de acordo com essas memórias, a gente vai repetindo certos comportamentos, repetindo, vai formando impressões mais profundas, e essas impressões vão virando tendências, vão virando padrões, vão virando condicionamentos, e a gente começa a agir de acordo com esses condicionamentos num ciclo que a gente nem percebe, né? Que é aquilo que a psicologia vê como inconsciente, que está lá guiando as nossas ações sem a gente ter conhecimento, sem a gente perceber. Então, a prática de yoga, um dos objetivos é a gente cada vez mais tomar ciência desses padrões, desses condicionamentos que estão guiando as nossas ações sem a gente perceber, grande parte das vezes. Então, a gente vai tomando conhecimento disso e vai eliminando esses condicionamentos. E eliminando no sentido de as memórias estão lá, mas aquilo não está sendo o combustível das nossas ações. Então, a gente busca eliminar os vasanas com a nossa prática e, além disso, né, purificar o corpo e promover esse fluxo suave da nossa energia vital. A gente não quer dissipar nossa energia vital, desperdiçar, digamos assim, né, nossa energia vital. Então, eliminar os vasanas, né, purificando nosso corpo, nossa mente, e manter o nosso prana fluindo de forma desobstruída, né? Não eliminar essas energias estagnadas que a gente carrega no nosso corpo físico, energético, etc. Então, incentivar esse fluxo suave de energia vital. E aí, o yoga também tem essa destino final, né, digamos assim, do moksha, moksha sendo a libertação, né? Seria o final desse caminho do autoconhecimento, né? Da gente cada vez mais, como eu falei, não ser levado, não ser guiado pelos nossos desejos, nossas vontades o tempo todo. Então a gente tem essa ideia de sou livre, eu faço minhas escolhas, sou independente, faço o que eu quero, na hora que eu quero, ninguém manda em mim. Só que, na verdade, o quanto essa liberdade é real, né? O quanto a gente não está sendo guiado pelo inconsciente, por esses padrões e essas tendências profundas que estão lá bem no fundo de diversas camadas e esses pontos estão sendo o combustível, né, das nossas ações sem a gente perceber. Então, a gente tem essa ideia, né, de liberdade, só que a gente está dentro de uma gaiola toda bonitinha, voando dentro da gaiola, acreditando sermos livres. Então a ideia do moksha é que a gente busque a libertação desses condicionamentos, que a gente possa de fato escolher nossas ações com plena liberdade, né? Que a gente não fique buscando eternamente a felicidade no mundo externo, buscando a satisfação no mundo externo. É a gente reconhecer cada vez mais que nós temos essa plenitude na gente, né? Nós somos programados com amor, digamos assim. Nossa essência é amor, é esse ser de consciência pura, é esse ser eterno, esse ser ilimitado. E a gente cada vez mais entrar em contato e ir tirando os véus desse discernimento anuviado que a gente tem para entrar em contato com esse ser verdadeiramente livre, né? Com a nossa pura essência, e a gente não recorrentemente agir a partir das nossas tendências mais profundas. Então, um dos objetivos do yoga, né, o grande objetivo seria essa ideia do moksha, da libertação, da gente se livrar do aprisionamento que nós mesmos nos causamos, né? E para isso a gente precisa cultivar muita consciência, muita presença, muito autoconhecimento, praticar muito, para cada vez mais a gente desvendando a nossa própria mente, né? Então esses pontos são a verdadeira, real essência do yoga, né? Então tudo que eu falei antes lá dos mitos acabam muitas vezes levando a gente para uma ideia de yoga que na verdade não é a essência da prática. E aí, qual é o maior benefício, né, da gente compreender a essência, a verdadeira essência do yoga? Porque só quando a gente compreende de fato a verdadeira essência através dos estudos, através da prática, lembrando que os dois estão juntinhos, né? A gente não quer só ler livros, a gente não quer só ir para o tapetinho praticar todos os dias sem compreender sobre o que se trata. É importante que a gente cada vez mais
vá unindo esses estudos da teoria, da filosofia, com a aplicação prática de tudo isso, né? Então, é importante que a gente compreenda, que a gente viva esses dois aspectos, explore esses dois aspectos e com a guiança de um professor, uma professora, algum mestre que te ajude, que te guie nos momentos que você se sente perdido, que você sente que não está conseguindo avançar, alguém que te mostre os próximos passos, né? Que traga essa luz para esses momentos mais difíceis, mais delicados. E aí só assim, né, de fato você vai conseguir viver o yoga plenamente, né? Trazer consciência para cada momento do seu dia, para cada ação, para buscar compreender mais o mecanismo da mente, como ela funciona, como ela coloca truques, né? Ela aplica truques em nós mesmos e buscar essa libertação, né? Então, é aquela ideia, né, da gaiola. Às vezes a nossa gaiola é linda, a gente adora a nossa gaiola, mas e aí, né? A gente vai ficar preso nessa gaiola. Então, pra gente, um dos maiores benefícios da gente compreender a essência do yoga é a gente conseguir caminhar nessa jornada sem toda hora sair, né? Sem toda hora perder o rumo. É importante que a gente tenha esse foco, essa concentração, esse acompanhamento, né? Essa busca, esse aprofundamento. E a gente quer transformar nossa mente cada vez mais numa aliada, em vez de um obstáculo no nosso caminho. Quantas vezes a mente não é obstáculo no nosso caminho, né? Por tantas questões. Então é cada vez mais fazer as pazes, virar uma aliada, né? Através desse caminho de conhecer melhor. Então, quanto mais a gente conhece, mais vira uma aliada em vez de uma inimiga, em vez de algo que está toda hora colocando armadilhas no nosso caminho. Então, investir tempo para compreender o yoga de fato, né? Em vez de encarar o yoga como exercício físico, é um passo muito importante para viver a transformação do yoga, né? Para viver plenamente esse caminho que a essência do yoga propõe. E aí como fazer isso, né? É a prática, é estudar, é a prática regular, idealmente todos os dias, ir lá para o tapetinho, fazer sua prática de asanas, de pranayama, de meditação, lembrando que se for para escolher asana, pranayama, meditação, se fosse para escolher só um, não seria o asana. Não seria o asana. A meditação é muito importante. Então, se fosse para escolher um, se você tiver com pouco tempo, não posso praticar por 1 hora e meia hoje. Tenho 20, 30 minutos, tenho 15 minutos. Faça a prática do pranayama, que é uma preparação incrível para meditação. Pratique o pranayama e a meditação. Mais importante até do que os asanas dentro da essência, né, do yoga. Mas, óbvio, é ideal que você caminhe, né, por esses 3 aspectos da prática. O asana, o pranayama e a meditação, né? No asana a gente está movimentando essas energias estagnadas, a gente está trazendo movimento para a nossa energia vital, que depois no pranayama, né, a gente vai conter, vai cultivar essa energia para na meditação a gente direcioná-la, né, a esse conhecimento, a essa conexão com o todo, né, com a nossa consciência pura, com esse ser eterno e ilimitado que a gente é. Então, essa regularidade, essa consistência, né, é muito importante. E principalmente a gente aplicar o que a gente aprende, o que a gente observa, o que a gente desenvolve no tapetinho, fora do tapetinho. Então, esse é um aspecto fundamental de transbordar, expandir essa prática para além desse momento restrito, né, de asana, pranayama, meditação. E aí, né, quando a gente cada vez mais internaliza e vive esse aspecto, a gente acaba se tornando um exemplo, né? A gente acaba inspirando outras pessoas de também se tornarem, ver a pessoa assim tão com um ar diferente, né? Com uma leveza, uma maneira de enxergar a vida diferente, de viver a vida diferente. E aí isso muitas vezes inspira as pessoas, né? A buscar se conhecer cada vez mais, a ter uma curiosidade, né, sobre essa prática. E aí, ir aprendendo, né, mais sobre como direcionar essa energia vital, né, como trazer consciência para cada momento. As pessoas podem ficar mais curiosas, como é que faz isso, né? Também quero um pouco disso. Você tá tão brilhante, digamos assim, você tá tão luminosa, eu quero um pouco disso, né? Então, você acaba se tornando uma inspiração, né, um exemplo para outras pessoas quando você vive de fato a essência
do yoga. E a gente vai cada vez mais compartilhando essa prática. E aí, como que a gente comunica, né? Qual é a melhor forma de comunicar a essência do yoga, de compartilhar isso com seus alunos, com as suas alunas? E aí tem algo que eu gosto de pensar, né? Porque às vezes fica essa dúvida, né? Sou instrutora e instrutora de yoga ou sou professor, professora de yoga, né? Tem essas diferentes nomenclaturas. E eu gosto muito de pensar em professor, professora de yoga, porque o instrutor, ele está dizendo para o aluno, né, o que fazer, está instruindo. Então, eleve os braços, dobre os joelhos, pé direito para trás, pé direito para frente. Isso são instruções, né? Faça isso, faça aquilo. Então, instruir é guiar alguém para detalhar o caminho, né, para chegar em algum lugar. Só que o professor, ele educa, ele explica o porquê, ele vai trazendo algo além das instruções, né? Ele explica a essência, ele traz por que as posturas estão sendo praticadas, né? Vai quebrando os mitos, então trazendo esse entendimento que a postura, a parte física não é o foco, né? Então eu gosto muito de pensar nessa diferença, né? Instrutor, professor, e cada vez mais a gente buscar ser professor, professora de yoga, né? De compartilhar um ensinamento, de compartilhar os porquês, compartilhar, trazer mais clareza, né, para os nossos alunos, para as nossas alunas. E ser esse exemplo, né, ser essa inspiração e de acolher todos, fazerem com que todos se sintam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos na prática, né, e fazer todos se sentirem bem com seus corpos, né, com o que eles têm ali exatamente naquele momento, naquela forma, daquele jeito. Então, acho que isso é um aspecto muito importante, né, da gente comunicar a essência do yoga para os nossos alunos, para as nossas alunas. Então, é importante a gente, enquanto professor, professora, né, voltando nessa nomenclatura que eu prefiro usar do que instrutor e instrutora, nessa caminhada de professores, é importante a gente cada vez mais conhecer, viver a essência do yoga de forma e cada vez mais trazer e cultivar isso de uma forma esclarecida dentro da gente, para a gente transbordar, expandir isso para os nossos alunos, para as nossas alunas, né? E quebrando os mitos e compartilhando o que é essencial, sendo esse porto seguro, né? Sendo como se fosse um farol que ajuda a iluminar quando as coisas ficam mais turvas, mais escuras, mais difíceis de enxergar. Nosso papel, né, como professor, professora, é trazer essa guiança, trazer esse acompanhamento, né? Então, essa live, né, foi sobre como a gente transmitir a essência do yoga para os nossos alunos, para as nossas alunas. Agradeço a presença. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, fica à vontade para mandar uma mensagem. Te convido também para seguir as redes sociais. Te vejo na próxima. Tenha um ótimo dia. Namastê.